Olá, filhotes, estão vivos? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as verdades primeiras da filosofia cartesiana de René Descartes e sobre a sua moral. Bora lá? Descartes afirma que devemos rejeitar como falso tudo aquilo do qual não podemos duvidar. Só devemos aceitar as coisas indubitáveis. Mas não devemos duvidar por duvidar, como céticos que não acreditam na possibilidade do conhecimento humano atingir a verdade. O objetivo da dúvida cartesiana é encontrar uma primeira verdade impondo-se com absoluta certeza. Trata-se de uma dúvida metódica, voluntária, provisória e sistemática. Não atingiremos a verdade se antes não pusermos todas as coisas em dúvida. São falsas todas as coisas das quais não podemos duvidar. Por isso, Descartes rejeita os dados dos sentidos. Por vezes eles nos enganam. Rejeita também os raciocínios, por vezes nos induzem a erros. Assim, após duvidar de tudo, descobre a primeira certeza, o cogito ergo sum, o penso logo existo, o penso logo sou. Logo em seguida, adverti que, enquanto eu queria pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, notando que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as demais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de abalá-la, julguei que podia aceitá-la sem escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Está na obra Discurso sobre o Método, na quarta parte. Depois de esclarecer que ele existe, Descartes se pergunta: quem sou eu? Identifico eu a alma, e a alma o pensamento. Estabelece o primado do espírito, da alma, fazendo dele algo inteiramente distinto do corpo, aí dentro do dualismo cartesiano. É a tese do dualismo. A alma é uma substância espiritual, completamente distinta do corpo, que é material. Depois, examinando com atenção o que eu era e vendo que podia supor que não tinha corpo algum e que não havia qualquer mundo ou qualquer lugar onde eu existisse, mas que nem por isso podia supor que não existia e que, ao contrário, pelo fato de eu pensar em duvidar da verdade das outras coisas, compreendi que eu era uma substância cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar e que, para ser, não necessita de nenhum lugar, nem depende de qualquer coisa material. De sorte que esse eu, isto é, a alma, pela qual sou o que sou, é inteiramente distinto do corpo e, mesmo, que é mais simples de conhecer do que ele. E ainda que ele nada fosse, ela não deixaria de ser tudo o que é. Isso também está nos discursos sobre o método, na quinta parte. Mas o que sou eu? É uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que se ilude, que quer, que não quer, que imagina, que sente. Está nas meditações metafísicas ou cartesianas, Número 2. A segunda verdade descoberta por Descartes é a existência de Deus. A primeira verdade dizia: eu penso. Mas eu não sou só. O exame de minhas ideias leva-me a afirmar a existência de Deus. É Deus quem garante as verdades matemáticas, permitindo-nos, por suas aplicações práticas, agir sobre o mundo. Fica assegurada também a existência do mundo, o campo da atividade do homem. Descartes prova a existência de Deus como um argumento ontológico do grego toon, ontos, ser. Por definição, o ser perfeito é aquele que possui todas as perfeições. Ora, a existência é uma perfeição, logo, o ser perfeito existe. Estando habituado em todas as outras coisas a fazer a distinção entre existência e essência, persuado-me facilmente de que a existência pode ser separada da essência de Deus e que, assim, se possa conceber Deus como não existindo atualmente. Todavia, quando penso nisso com mais atenção, verifico claramente que a existência não pode ser separada da essência de Deus, assim como da essência de um triângulo retilíneo não pode ser separada a grandeza de seus três ângulos iguais a dois retos, ou da ideia de uma montanha, a ideia de um vale, de uma maneira que não há menos repugnância em conceber um Deus, isto é, um ser soberanamente perfeito, ao qual falta a existência, isto é, ao qual falta alguma perfeição, do que em conceber uma montanha que não tenha um vale. Está nas Meditações Metafísicas, número 5, do Descartes. Quanto ao mundo material sobre o qual versa nosso conhecimento, é despojado de toda a realidade própria. A natureza não possui profundidade nem finalidade, ela é criada a cada instante por Deus. Enquanto tal é oferecida ao conhecimento e atividade técnica do homem, não existe barreira entre a física, a astronomia, a matéria e a vida.
Tudo pode ser explicado pelas leis do movimento expressas na linguagem matemática, né? O animal é um autônomo, né? Um autômata, uma máquina. O corpo se explica pelo mecanicismo, né? Pelas relações de causa e efeito, mecânicas, previsíveis. Se Deus existe, não pode me enganar, porque é perfeito. Portanto, minhas percepções não constituem ficções, elas vêm dos objetos do mundo exterior. Contudo, estou ligado a um corpo. Por isso, o conhecimento que tenho do mundo exterior é confuso, posto que vem dos sentidos. Vejo sua cor, sua forma, seu volume, qualidades que não constituem a sua essência. Ora, as coisas materiais ocupam sempre um espaço, portanto, sua essência é a extensão. A natureza da matéria ou do corpo tomado em geral não consiste em ser uma coisa dura, pesada ou colorida que atinge nossos sentidos de uma ou outra forma, mas somente em ser uma substância extensa, em comprimento, largura e profundidade, onde se conclui que sua natureza consiste apenas no fato de ela ser uma substância que possui uma extensão. Está na obra Princípios da Filosofia 2 e 4. A conclusão de Descartes é que possuímos 3 tipos de ideias. As ideias que nós mesmos formamos a partir do mundo exterior, que são as ideias adventícias, né? As ideias factícias ou fictícias, isto é, feitas e inventadas pela nossa imaginação, e as ideias inatas, que nos são dadas por Deus, com as quais já nascemos. Essas ideias claras e distintas constituem os elementos necessários ao conhecimento das leis da natureza, também criadas por Deus. Elas formam o fundamento da ciência. Podemos conhecê-las voltando-nos sobre nós mesmos, quer dizer, por reflexão. O chamado idealismo metódico de Descartes nada mais é do que uma doutrina racionalista contrária ao empirismo que parte da certeza da existência do pensamento, a fim de afirmar a existência de qualquer outra realidade e de estabelecer sua garantia pela veracidade divina. Afirmo ousadamente que não podemos estar enganados nos nossos juízos muito claros e exatos, os quais, se fossem falsos, não poderiam ser corrigidos por outros mais claros, nem com a ajuda de nenhuma outra faculdade natural. Porque, sendo Deus o soberano ser, é necessário que seja também o soberano bem e a soberana verdade, e, por isso, repugna-nos que qualquer coisa que venha dele tenda para a falsidade. Contudo, dado que não pode haver nada em nós de real que não nos tenha sido criado por ele, e dado que temos em nós uma faculdade real para conhecer o verdadeiro e distingui-lo do falso, se essa faculdade não tendesse para o verdadeiro, pelo menos quando nos servimos dela como deve ser, não seria sem razão que Deus, que nula deu, fosse tido por um enganador. Isso está nas respostas à segunda objeção de Descartes. A sabedoria, o objetivo da filosofia, é um estado e uma conduta nos quais a inteligência mostra à vontade o partido que ela deve tomar. Todavia, como o homem concreto não se identifica com a alma, com essa substância pensante revelada pela atividade racional, como tampouco se identifica com o corpo, conhecido pela física, trata-se de resolver o conflito entre a urgência da ação e as exigências do método. Descartes resolve esse conflito propondo uma moral provisória. Não elabora regras de conduta universais, não pretende ser um reformador, aliás. Nessa matéria, ele é bastante conservador. Está mais preocupado com o aperfeiçoamento individual, capaz de levar os indivíduos a fazerem uma justa apreciação dos bens. Nessa hierarquia dos bens, o lugar supremo deve ser conferido à liberdade, não ao saber. Não basta julgar para o bem agir, dizer, porque a moral não deriva apenas do conhecimento. Sendo a vontade, por sua natureza muito extensa, é para nós uma vantagem muito grande poder agir por seu intermédio, isto é, livremente, de sorte que somos de tal maneira donos de nossas ações que somos dignos de elogio quando nos conduzirmos bem. Devemos atribuir-nos mais alguma coisa além do elogio por escolhermos o que é verdadeiro quando distinguimos do falso por uma determinação de nossa vontade do que tivéssemos sido determinados a isso, né? Está no Princípios da Filosofia Cartesiana, né? 37. O homem, encontrando já a natureza da bondade e da verdade estabelecidas e determinadas por Deus, e sendo a sua vontade tal que não se pode naturalmente levar senão para o que é bom, é manifesto que ele abraça tanto mais voluntariamente e, por conseguinte, tanto mais livremente o bom e o verdadeiro, quanto mais evidentemente o conhece.
A indiferença não é da essência da liberdade humana, visto que não somos livres apenas quando a ignorância do bem e do verdadeiro nos torna indiferentes, mas principalmente quando o claro e o distinto conhecimento de uma coisa nos leva e nos empenha na sua procura. Está na resposta à sexta objeção. Para que eu seja livre, não é necessário que eu seja indiferente na escolha de um dos dois contrários, mas antes, quanto mais eu tender para seja porque eu conheça evidentemente que o bem e o verdadeiro aí se encontram, seja porque Deus dispõe assim o interior de meu pensamento, tanto mais livremente o escolherei e o abraçarei. É certo que a graça divina e o conhecimento natural, bem longe de diminuírem minha vontade, antes aumentam e a fortalecem. Está na Meditações Metafísicas, número 4. Né? Então, isso é um pouco do racionalismo cartesiano, de René Descartes, né? Suas verdades primeiras e a sua moral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.